Fala investidor, eu sou o Derek, esse é o canal Pingado na Bolsa. Aqui a gente fala sobre fundos imobiliários. Se você gosta desse tipo de assunto, já considera se assinar no canal. E hoje a gente vai falar aqui sobre o Bresco Logística Fundo Imobiliário, o BRCO11. A gente vai falar um pouco aqui sobre como anda o fundo, vai ler o relatório gerencial relativo a junho de 2021 e saber todas as informações sobre esse fundo, então fica ligado. Bom, então aqui vamos ao resuminho sobre o fundo. Então, o Bresco Logística Fundo Imobiliário possui 11 propriedades com 446 mil metros quadrados de área bruta locável, ABL, e potencial para expansão de ABL em 6%. O portfólio do fundo encontra-se com uma receita anual estabilizada de mais de 130 milhões de reais, sendo 36% provenientes de propriedades localizadas na cidade de São Paulo. Então, o fundo, 40% dele aí quase está localizado na cidade de São Paulo. Os contratos de locação possuem prazo médio remanescente de 4,5 anos, 59% são atípicos. Aproximadamente 95% dos inquilinos são classificados com um grau de investimento de escala global AAA, que é esse AAA, ou AA, pelas agências de rating, e as especificações técnicas de 10 das 11 propriedades são de classificação A+. Então, o fundo possui gestão ativa com foco exclusivamente no segmento logístico. Então, basicamente, é um fundo, como o próprio nome diz aqui, Bresco Logística, é um fundo de logística. Então, é focado em imóveis de logística. Aqui já vamos dar uma olhada na demonstração de resultado do fundo. A gente teve um total de receitas em abril de 10 milhões de reais, total de despesas de 1.600.000 reais. A gente teve um lucro caixa aqui de 8,6, quase 8,7 milhões de reais. Teve um ajuste aqui na distribuição de 711 mil. O rendimento anunciado foi de 7,9 milhões de reais, que dá aí mais ou menos uns 91% do rendimento conseguido pelo fundo que foi distribuído. A gente vê que o acumulado aqui em 2021 foram 59 milhões de reais de receitas, 10 milhões de reais de despesas, quase 11 milhões. A gente teve aqui um lucro caixa de 48 milhões de reais e 48 milhões de reais também distribuídos. Então está sobrando um pouquinho aqui essa diferença entre esses 48.488 e 48.031. Aqui a gente tem algumas informações gerais sobre o fundo. Então, o código, como eu comentei, é BRCO11. São 14 milhões de cotas, quase 15 milhões de cotas. O patrimônio líquido do fundo aqui é de 1.602 milhões de reais, ou seja, mais ou menos R$ 108 por cota. Valor de mercado, 1.481 milhões, mais ou menos uns R$ 100 por cota. Então, a gente vê que o valor de mercado está abaixo do patrimônio líquido. Então, esse fundo está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio. A taxa de gestão é de 1% ao ano e a taxa de performance é 20% da distribuição bruta, que exceder 6% sobre o valor das emissões atualizados por IPCA. A gente tem uma taxa de administração e custódia aqui. O PL, se ele for abaixo de 1 bilhão, é de 0,10% ao ano, mas a gente viu que o PL é maior do que isso, então ele fica aqui na faixa de 0,03% ao ano. Esteve presente em 100% dos pregões nesse mês de referência que a gente está vendo nesse relatório gerencial. Com relação à evolução do preço da cota e volume médio diário de negociação, a gente vê aqui que teve um certo avanço. O IFIX, se você pegar uma base 100 desde o IPO aqui em dezembro de 2019, você vê que o IFIX teve uma baixa, então foi um rendimento negativo aqui do IFIX, e a cota aqui basicamente não saiu do lugar, tá? O preço de fechamento da cota do BRCO saiu de R$ 100 lá em dezembro de 2019 para R$ 100 mais ou menos aqui em junho de 2021. Então, a gente vê uma comparação aqui, a rentabilidade total desde o IPO, 9,3% do BRCO versus 5,5% negativos do IFIX, volume médio de 2 milhões e meio de reais, então é um volume bem alto, bem tranquilo para a gente entrar ou sair desse fundo, e teve um aumento aí de mais de 400% desde o IPO para 38 mil cotistas. Então, é uma base boa de cotistas. Se a gente for pensar 1 milhão, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que investem em fundos imobiliários, 38 mil pode não parecer muito, mas você associando isso ao volume médio negociado desde o IPO, a gente vê que tem uma tranquilidade boa assim para a gente conseguir negociar esse fundo caso queira entrar ou sair dele, tá?
A gente vai ver a rentabilidade aqui do fundo, mas diz aí para mim nos comentários se você tem esse fundo, se você conhece alguém que tem, se você gosta desse setor de logística ou não. E vamos continuando por aqui. A rentabilidade, o rendimento anunciado foi de 54 centavos por cota, rendimento analisado 6,5% se você considerar no IPO, e 5,8% se você for considerar um valor de mercado. Uma rentabilidade total aqui negativa de 0,2% e a rentabilidade fixa 0,5%. No acumulado aqui, a gente vê que o fundo tem rendido aí 54 centavos no acumulado de 2021, mais ou menos aqui em 6,5% de rendimento. Aqui é a localização geográfica dos imóveis do fundo. Então, a gente tem aqui 4% no Rio de Janeiro, 4% no Rio Grande do Sul, 7% no Paraná, 13% na Bahia, 15% em Minas Gerais e 58% em São Paulo. Então, mais da metade dos imóveis do fundo fica no estado de São Paulo. São 29% em centros de distribuição e 71% em propriedades last mile, ou seja, aquelas propriedades que estão ali no finalzinho do percurso do caminho logístico para chegar no consumidor final. Então, 36% da receita total do fundo vem da cidade de São Paulo. Então, a gente vê que os imóveis são bem concentrados aqui no município de São Paulo, que tem, afinal, a maior população do Brasil. Então, talvez realmente seja interessante esse tipo de estratégia. Esses imóveis last mile são bem mais difíceis de você repor, né? Porque não é tão fácil de encontrar espaço para fazer imóveis logísticos no município de São Paulo. Se esse fundo detém esse tipo de imóvel, ele tem um diferencial aí que outros fundos talvez não tenham. Aqui é a composição da receita dos inquilinos, né, por inquilino, setor de atuação aqui 57% em varejo e e-commerce, bens de consumo são 34%, a indústria 5% e operadores logísticos 4%. O rating dos inquilinos, ou seja, qual é a qualidade de crédito desses inquilinos. Então, AAA, AA, pouco risco de crédito, investment grade 24% e não consta, digamos assim, 5%. Aqui é a classificação das propriedades, então A+, são 10 propriedades, 90%, e A, uma propriedade, 10%. Aqui é a separação da receita por cliente, então 25% Grupo Pão de Açúcar, 13% Mercado Livre, Natura, também 13%, Whirlpool, que é da Brastemp, tá? A empresa que produz Brastemp, BRF 7%, B2W 7%, Magalu 6%, Carrefour 6%, RB 4%, THL 4% e outros 5%. E aqui a gente tem uma separação por imóvel do fundo. Então, o GPA CD 06 dá 16%, CD 04 10%, Bresco Contagem, Bresco Bahia, aqui o hub da Natura Itupeva, Whirlpool São Paulo, Bresco Itupeva, BRF Londrina, DHL Imbu, Bresco Canoas e Bresco Resende. São os imóveis do fundo que a gente está estudando aqui, o BRCO11. A gente tem alguns dados aqui sobre o fundo, então são 130 milhões de reais de receita no anual estabilizada, 5,9% de vacância física e uma vacância financeira de 5,1%. 59% dos contratos, como eu mencionei antes, são atípicos, 4,5 anos de prazo médio remanescente de locação. Esses aqui são os dados do fundo PRCO11. E aproveita aí, não assinou o canal ainda, tem um botão aqui embaixo, assina o canal para não perder os próximos vídeos. Vamos continuando aqui com o nosso relatório gerencial. Só para lembrar, não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo ou de qualquer outro, tá? Eu estou aqui apenas passando as informações sobre o Bresco Logística Fundo Imobiliário para você. Então, vamos ver aqui a receita imobiliária atual de 0,65 por cota, tá? Esse valor por cota. 0,5 centavos, aqui adiantamento em novas locações. 0,02 é um aumento potencial aqui, como a gente vê, de 14%, teve uma correção monetária aqui de 0,02, a vacância de 0,02. Então, a gente tem uma receita imobiliária potencial de 74 centavos por cota, tá? Isso aqui receita, tá? Não considerando as despesas aí, não quer dizer que esse fundo vá render 74 centavos por cota. Até porque a gente vê aqui a receita imobiliária atual é 65 centavos e eles distribuem 54. Aqui o perfil dos contratos de locação por tipologia, então 41% típico, 59% atípico, a gente já viu isso aqui. O índice e o mês de reajuste, então a gente tem IPCA 90% e GPM 10%, além dos meses de reajuste que a gente vai ver por aqui. Então, em fevereiro, 16%, dezembro, 23%, e aqui em janeiro, 14,8% dos contratos são renovados, né? Então, a gente tem aqui os 3 principais meses de renovação, e aqui a gente tem
os revisionais aqui em 2022, 23, 24 e 25. Portfólio imobiliário aqui, um resumo bem rápido sobre os ativos do fundo, tá? São 11 imóveis diferentes. Então, a gente tem aqui o GPA, o Centro de Distribuição do Grupo Pão de Açúcar na cidade de São Paulo, contrato atípico, são 10 meses ainda sobrando de contrato, fica na Marginal Tietê. Aqui também, outro centro de distribuição do Grupo Pão de Açúcar, outro contrato atípico, 2,1 anos, fica na Estrada Turística do Jaraguá. A Whirlpool São Paulo, também atípico, 8,5 anos do prazo remanescente, fica na Rua Olímpia, Semerano 381, também na cidade de São Paulo. Aqui em Budas Artes, 6,4 anos, contrato atípico. Avenida Hélio Osamo Daiquara, 1135. Aliás, comenta aí se você conhece algum desses imóveis, se você fica perto de algum desses imóveis, para a gente dar uma olhada aqui na qualidade. Esse fundo ele preza pela qualidade, pelo menos é o que a gente vê aqui pelo relatório gerencial. São imóveis de qualidade boa e bem localizados aí, a maior parte deles sendo em last mile, né? Aqui a gente tem Itupeva. Então, são 7,3 anos no contrato atípico, né? Rodovia Dom Gabriel Paulino, PC, 1606. Esse próximo aqui, o prazo remanescente de 1 ano, um contrato típico, na mesma rodovia. Bresco Contagem fica na cidade de Contagem, em Minas Gerais, 3,2 anos, um contrato típico. Avenida Wilson Tavares Ribeiro, 1651, aqui em Resende, então 2,8 anos, contrato típico, no acesso ali à rodovia Presidente Dutra, quilômetro 298, em Canoas, no Rio Grande do Sul, 4,8 anos, o contrato típico. Avenida Tabaí, 1200. BRF Londrina, aqui na cidade de Londrina, no Paraná, um contrato atípico, um pouco mais longo aqui, 11 anos. E o endereço é Avenida Saul Euquim. E o último imóvel aqui, um resumo bem rápido para você aqui, um contrato típico, 4,6 anos, fica na rodovia PA 535, quilômetro 23. Então é isso. Diz aí se você gostou desse vídeo. Já aproveita para curtir o vídeo, assinar o canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar aqui nessa tela final uma playlist com todos os fundos imobiliários que a gente já viu aqui no canal e também um botão para você clicar e assinar o canal com mais facilidade, caso não tenha assinado ainda. Por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!